We have a very similar problem that you guys have in Brazil. I mean, the media has basically lost all credibility. The line that I like to say is that many, if not most journalists, they're not journalists anymore, they're activists. Já não restam dúvidas de que aqueles em posição de nos orientar no mundo abandonaram a sua missão. Financiados por aqueles que concentram o poder sobre o povo, os fatos viraram meias-verdades. No lugar da relevância, agendas políticas. As crianças não se identificam com o sexo em que nasceram. No lugar da correção, omissão. As palavras importam, e importam muito. That's not news. What is news really is what's really happening in culture. What are people really thinking about? A mídia tradicional está com os dias contados porque não se trata de impor um mundo idealizado. Se trata de mostrar o mundo como ele é e quem tem o carregado nas costas. They controlled everything from media to television and movies and comic books and everything. They're losing control of that. So now, all right, well, if we're going to sort of level up in this world, we have to figure out, well, what are the things that we really want to talk about that matter? A verdade é cara e necessária para que cada indivíduo decida o seu próximo passo. Agora é a hora de defendermos a nossa posição, porque nós não imploramos por liberdade, nós lutamos por ela. Seja bem-vindo ao Brasil Paralelo. Boa noite, bem-vindos. Eu sou Guilherme Macalossi e vocês estão aqui no lançamento do Brasil Paralelo TV, uma iniciativa que já estava sendo projetada há algum tempo, que ganhou força neste ano, depois que nós começamos uma série de lives, todas elas assim, né, pessoal, feitas mais ou menos em cima das coxas, mas tentando imprimir uma certa qualidade. Das coxas, não. E eu estou aqui muito bem acompanhado pelo pessoal que idealizou o Brasil Paralelo. Tem o Felipe Valerim, o Henrique Viana e o Lucas Ferrugem, que estão acompanhando este início de programa, que é o lançamento dessa iniciativa que vocês vão ver a partir de janeiro. Vai estar no lar de vocês através do nosso canal no YouTube com uma programação fixa, com vários programas. Nós vamos falar ao longo deste programa especial de lançamento sobre as atrações que vão estrear. E nós queremos aproveitar essa oportunidade, obviamente, e convidar você que está nos acompanhando a se inscrever no canal do Brasil Paralelo para receber as notificações de todas essas atrações que serão públicas, né? Isso é além do conteúdo do nosso portal, além do conteúdo exclusivo que é para os membros. Para você que não é membro, nós temos um desconto especial nesta noite comemorativa. 20% de desconto, um desconto que serve para você dar um presente de Natal especial neste ano de 2018. Dê cultura de presente de Natal. Se prepare para 2019 e possibilite que outros também se preparem. Então, 20% de desconto, um valor promocional especial de lançamento da nova mídia. Acesse o site www.brasilparalelo.com.br. Tá bem? Pessoal, que prazer estar com vocês aqui essa noite. Olha, eu me lembro um dos primeiros vídeos que a gente gravou do Felipe, falando com o público antes de começar a série, dizia o seguinte: não sei o que, a mídia tradicional está com os dias contados e o Brasil Paralelo, a nova mídia independente.
Então, Mais 2 anos. demorou, porque as coisas são um pouquinho mais caras, né? Do que parece. Custa caro, né? Então a gente demorou, mas acho que hoje a gente finalmente está nascendo a nova mídia independente, a tal da nova mídia independente, né? Graças aos membros, né, financiadores disso, é uma coisa que também poucos acreditavam, no sentido de que, assim, não, mas se as pessoas vão dar dinheiro, vocês têm que oferecer mais, assim, vocês não adianta só oferecer uns vídeos, né, imagina, tem aí Netflix, tem... O Henrique tá com o microfone Microfone, ligado? é isso? Tá ligado agora? Ligado agora? Não estava... Toda a mensagem dele foi perdida. Então, repita a mensagem. Se tem uma certeza que nós temos hoje, é de que haverão vários problemas, Sim. né, e que nós vamos consertando isso. Mas o que eu estava dizendo era... que eu estava dizendo dos membros, que graças, o Lucas falou de que custa caro, e custa, mas graças aos membros, né, a gente conseguiu, e que muitas pessoas nos disseram no início, e que ia ser difícil a gente amealhar o financiamento das pessoas e tal, porque afinal de contas na internet havia a Netflix, havia o YouTube já de graça, com tudo, e que as pessoas não iam pagar para ter conteúdo. E a gente acreditava que sim, as pessoas pagariam para ter conteúdo, mas mais do que isso, as pessoas iam entender a ideia de que a iniciativa dependia desse financiamento coletivo, vamos dizer assim. Coletivo é uma palavra meio... Não, mas tem muita gente que fala que a gente inovou no modelo de negócio. Eu costumo brincar que para mim inovação é de comunicação. Porque o que a gente fez, na verdade, foi, como é que eu vou dizer, deixar explícito o que acontece quando tu compra de uma empresa, né? Quem nunca pensou assim, Aí começou a contar, olha, quando compra uma empresa, a gente compra equipamento, contrata a gente, faz produto. Quem nunca pensou, o exercício que eu faço, quem nunca pensou o seguinte, e se todas as pessoas... O microfone Não, tá ligado. Agora tá ligado, só que tem que cuidar, senão... É porque o lugar que tá conhecido. Acho que bota em cima do negócio. Tirado aí. Pronto. Isso, pronto. Não vai desligar. Time, hoje é o primeiro dia, a gente aguarda o feedback de vocês, porque vai dar um monte de pau até o final. Né? É muita fiação, é muita coisa nova que nós estamos colocando aqui, tudo ao mesmo tempo. E nós nos esforçamos para estrear nesse final de ano como uma espécie de presente de Natal para o nosso público. Ao vivo. Né? Ao vivo. Eu estava dizendo aqui, quem nunca pensou assim, tem um problema aqui na cidade de Porto Alegre. Se todo mundo que mora em Porto Alegre desse R$1, dava para resolver o problema. E eu acho que é um pouco disso do sentimento, assim, tem vários problemas no Brasil, tem esse problema específico cultural, tem informação que tem que ser passada e tal. Se todo mundo desse um pouquinho, o que falta nesses casos geralmente é que as pessoas confiem em alguém. Então, as pessoas confiaram na gente, a gente é grato por isso e isso só aumentou cada vez mais o nosso compromisso e por isso estamos aí trabalhando sem parar. Né? Perfeito. Acho que isso vem na esteira de um monte de coisa, né? A gente sempre fala a gente acredita muito no processo descentralizado, onde a própria pessoa que recebe essa oferta, ela, por livre e espontânea vontade, eu quero financiar esse negócio e em troca eu quero ter o conteúdo que eles me oferecem, né? O que parece uma coisa óbvia dentro de uma lógica capitalista, mas que a gente, principalmente no Brasil, né, a gente tem, não é bem assim que funciona, né? E veio de um processo de saturação muito grande disso, as pessoas não confiarem mais na mídia tradicional. A gente sabe que hoje a maior fonte de financiamento das mídias tradicionais é o governo, né, os principais investidores em publicidade, etc. Então, isso veio ao longo do tempo criando um processo de descrédito da mídia tradicional. E não só isso, mas também leis de incentivo para a produção de conteúdo, como Lei Rouanet, etc. Também muito criticado. Então, quando a gente lançou essa proposta de, vamos produzir o conteúdo, vamos criar um processo novo de possibilitar a participação social, a participação das pessoas no processo político, no processo cultural, etc. E não é só porque é bonitinho, né, Felipe? Acho que é importante dizer, não é só porque é bonitinho, não recebemos dinheiro público, Lei Rouanet nem nada, não é só marketing, né? Não é porque, de fato, hoje nós temos independência. De fato. Nós temos, isso é o que a gente está fazendo fazendo. aqui é só porque tem independência. A gente não faz- é possível sair isso aqui. A gente faz o que a gente quer, não no sentido revolucionário, mas no sentido de que a gente que decide, Perfeito. né? E quem, vamos dizer, se tem alguém que manda na gente é o público. Né? Mas daí não é uma Tem pessoa uma ou outra. frase que eu gosto de ostentar, que é o seguinte: não tem R$1 aqui dentro do Brasil Paralelo que não seja dos membros. Exatamente. Essa frase é muito boa. 100% verdadeiro. E À medida que os membros foram se consolidando e foram participando cada vez mais, porque o interessante é isso, né? Os membros são parte ativa do Brasil Paralelo. O processo de tomada de decisão em relação aos conteúdos todos foi possibilitando que a gente avançasse em várias áreas onde havia uma enorme escassez. Por exemplo, a área da mídia é uma das mais prementes de serem preenchidas. O Iago né? disse que se ganhar na Mega Sena vai nos doar 1 milhão. olha, Iago. Boa, nós temos que já começar a Estamos pensar. torcendo por ti, Iago. Temos que começar a pensar na membresia premium, né? Agora 1 tem milhão um pra cima. problema moral e filosófico.
sendo as loterias da Caixa e o monopólio do Estado, a gente aceita esse dinheiro ou não? Eu vou mandar algumas horas. Alguém falou aqui também, poxa, no mesmo horário do Terça Livre, eu queria dizer pra vocês que o Alan do Terça Livre está aqui conosco. Tá aqui Ela na já não sala, tá sala do mais lado. convidados. Tem que trocar a câmera pra sala do lado, aí só pra ver o que tá acontecendo. Espero que seja acontecendo. Perigoso, hein? Largou uma demanda Do nada. absurda na galera da O produção. pessoal tá olhando lá. O pessoal tá conseguindo estão ver, assistindo. então vocês estão vendo aí ao lado Alguma coisa, não sala de espera do Brasil Paralelo. onde Eles tem não os- sabem que isso está acontecendo, então dá um Uma câmera desconto. no camarim, É. de bastidores ali. Espero que não Mas esteja o ninguém se fato é que trocando. o Alan e o Terça Livre são admirados por nós e estão fazendo um belo trabalho e estão aqui, vão. E assim, nós temos muito pela frente. Nós precisamos de reunião. Teu microfone tá implicando contigo, Não, Henrique. mas ele tem Será que que não é a ver. pilha? Ele tá com Não, uma a luz pilha meio está fraquinha. carregada. Pode será que não é a pilha? Será na pilha? Há uma implicância. Vamos pegar uma pilha nova e vamos resolver. Ele tá meio vermelhinho, ó. Não, não tá ruim. Bom, tá aí. Fala aqui perto de mim. Aqui, Mas vai ter, como o Macalossi disse aqui, Fala, Henrique. nós vamos ter. Não, tô falando, tá ligado aqui. Tá ligado de mas ele novo? tá meio vermelho, acho que vai desligar de novo. Acho que é pilha. Vai ter programação praticamente todos os dias da semana, praticamente todos. Praticamente todos os dias da semana. A ideia é lançar um jornal diário, Esse aqui? programas semanais, programas mensais. Em suma, é para criar dentro do YouTube a sensação de que você tem à disposição uma televisão e você vai poder assistir na televisão, porque hoje com tantas Smart TV, com a possibilidade de você assistir numa tela maior linkada ao seu computador, você consegue assistir realmente na televisão. Os caras, Essa é porque a ideia. bem verdinho. Os caras se perderam na Nós nem TV. precisamos mencionar que a televisão tradicional ela perdeu muita audiência para os formatos de streaming, como por exemplo o Netflix, a Amazon. Eu sempre digo, aqui eu vou fazer a profecia, tá? Que a TV já está morta. Porque quem nasce de uns anos para cá não está mais sendo espectador da TV. O público que eles têm é da geração que viveu na era da televisão. Então eles vêm perdendo audiência ano após ano, isso é dado, eu não estou inventando. Eles vêm perdendo a audiência ano após ano, faturamento ano após ano. Os proprietários dos grandes grupos de comunicação têm distribuído mais lucro, esvaziado a empresa, deixado de reinvestir, investido muito em comunicação, né? Os herdeiros todos vão estudar digital business em Harvard, etc. Mas o ponto é que não parece cada vez menos ter espaço para esse modelo de uma mídia que, na verdade, é comunicadora do establishment, né? Que o cara senta lá, sendo símbolo da perfeição, olha nos olhos de 150 milhões de brasileiros e todo mundo tem que se preparar para as 9 da noite estar na frente da TV para saber o que de fato aconteceu no Brasil. Sabe? Acho que isso é uma característica bem específica do Brasil, né? Que acarreta em uma série de problemas. A gente tem essa concentração tão grande em poucos veículos. Acho que poucos países têm essa... veículos do tamanho, por exemplo, de uma Rede Globo, da Vida, etc., que comunicam para uma audiência tão grande. Eu até confesso aqui, a gente conversa bastante sobre isso, né? Avalia a Globo, a história da Globo como empresa e tal. Muito por competência deles, no sentido empresarial, falando assim, dessas décadas aí, dessas décadas de 60, 70, 80, 90, de construção, deles terem chegado nesse ponto de terem um monopólio, né? Claro que aí, não podemos dizer que é um monopólio 100% conquistado privado, porque tem as concessões e tal. Mas, de uma certa forma, ali no ambiente competitivo que existia, eles realmente conseguiram ser unânimes ali, conquistar tudo isso. Acho que a gente ainda avaliava isso no início da década de 2000 ainda, eles chegaram a bater muitas vezes 100 pontos de bola. O que significa todas as televisões Do Brasil estavam assistindo. ligadas na Rede Globo, em algumas novelas ou no Jornal Nacional e tal. Mas isso significa basicamente mais de 50 milhões, hoje são 60 e tantos milhões de televisões no Brasil, na época talvez fosse 40, 50. E isso de fato, assim... Eu me criei vendo a Rede Globo. A gente que fala Aliás, eu não me criei vendo a Rede Globo. Eu me criei com a Rede Globo sendo a trilha sonora da minha casa. É diferente de ver, inclusive, sabe? É um negócio, na cozinha tava ali ligada, na sala tava ligada, na sala de jantar botava ligada, era um vício constante. Acho que a gente entra com um momento no Brasil, e para todos que estão assistindo aqui, nós todos estamos envolvidos num momento de ruptura da história do Brasil, no que diz respeito à mídia, audiovisual, televisão. Os Estados Unidos é um pouco diferente porque não chegaram a ter uma Globo lá, né? Acho que teve uma... Tem muitas televisões, existe uma concorrência maior. Não chegaram a ter isso. Então Não tem que ter o barão dando as concessões, né? Muito menos centralização. Muito menos. Então acho que a gente vive no Brasil assim, pela referência que nós tínhamos, né? A referência era assim, Globo,
Agora a gente entra numa Talvez para os Estados Unidos, até te interromper, porque talvez para os Estados Unidos, estou chutando aqui, não sei, até se alguém sabe, vai mandando, não seja tanta novidade essa descentralização. Porque os programas já são mais informais, eles já são mais jogados. Porque o que acontece, não seja tanta novidade esse YouTube, né? Como é para a mídia tradicional aqui, quando tenta fazer, chega a ficar um pouco engraçado, assim. Então, é uma coisa a se pensar, assim, o americano, como ele sente essa mudança de mídia tradicional para mídia digital, né? Bom, eu vou pedir para o público, eu vou pedir para o Henrique, para o Felipe e para o Lucas. Nós temos o Percival Pugina, que está aqui nos esperando para entrar. E ele vai dar uma palavrinha aqui no nosso programa, porque ele estava de aniversário ontem e ele tem aniversário para ir, mas ele fez questão de vir aqui no nosso programa hoje, nessa estreia. E o Percival Pugina é uma pessoa que todos nós admiramos, é um parceiraço do Brasil Paralelo. Parceiro do Brasil Paralelo. Fica muito perto, e nós parabéns para ele. Nós vamos dar parabéns para ele, mas vamos fazer o seguinte, eu vou pedir para o pessoal da produção colocar... Batida de pau. Vou pedir para colocar aí, para vocês que estão nos assistindo, depoimento de 2 parceiros do Brasil Paralelo, eles nos enviaram vídeos de fora, é o Alexandre Borges e o Flávio Morgenstern. Os 2 já participaram de nossas séries e também participam agora da próxima, que vai ser lançada daqui a algum tempo, que é a Revolução de 1964, A Revolução, documentário que vai estrear logo no Brasil Paralelo. E vocês ficam com esse depoimento dos 2 e já voltamos com a participação do Percival Pugina aqui conosco. Vamos lá. O nascimento do Brasil Paralelo TV é um marco nas comunicações e no jornalismo no Brasil. Nunca houve tanta gente disposta e querendo consumir bom jornalismo, e a chegada de vocês nesse mercado não podia vir em melhor hora. Então, parabéns, boa sorte. Eu que tive com o Brasil Paralelo desde a primeira série, desde o início, apoiei e continuo apoiando. Vou estar sempre com vocês ao lado dessas iniciativas tão boas para levar bom jornalismo, boa informação ao público brasileiro. Um abraço. E aí galera, tudo bem? Aqui é Flávio Morgenstern falando. Nós sempre comentamos a respeito do papel da mídia no Brasil, como ela é a maior responsável pela falta de inteligência do brasileiro. Há uma grande campanha de desinformação em que a mídia não quer que vocês tenham acesso a algumas informações que ela acha perigosas. Então por isso eu apoio o projeto Brasil Paralelo TV, onde nós poderemos falar aquilo que a mídia não quer que vocês ouçam. Ter um grande canal de mídia alternativa no Brasil pode ser algo que vai fazer uma grande diferença nos nossos futuros anos e para toda a nossa cultura brasileira. Apoiem também o Brasil Paralelo TV. Valeu! O nascimento do Brasil Paralelo. Volto então aqui com o lançamento do Brasil Paralelo TV. Obrigado a todos que estão nos acompanhando. Está um certo grau assim, de confusão tolerável em virtude do lançamento. E nós estamos aqui com o professor Percival Pugina, que é padrinho intelectual de todos nós e que estava de aniversário ontem. Professor, seja muito bem-vindo a esse lançamento. É um prazer tê-lo aqui. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite, Macalossi. Boa noite a cada um desta equipe maravilhosa que cada dia nos surpreende com iniciativas que fazem com que cresçamos. E o Brasil precisa disso. Olha, nós estamos saindo de uma era das trevas. E as respostas que vêm sendo dadas pelo Brasil Paralelo correspondem a uma exigência da sociedade brasileira. É uma demanda de mercado. Assim como a iniciativa do Brasil Paralelo foi uma resposta à ignorância, à ocultação, quase criminalidade feita com o relato histórico do Brasil, esta iniciativa, através de novos meios de comunicação, mostram a crise que está vivendo a mídia tradicional brasileira. E a sociedade está respondendo por outros modos, por outros meios. Isso é extremamente louvável. Todos temos a ganhar com a busca da verdade. O Brasil vive uma crise de pluralidade. Saímos de um domínio, de um controle completo dos meios de comunicação e estamos nos livrando democraticamente
da tutela dos reitores da opinião pública, dos fazedores de cabeça, daqueles que se achavam senhores da situação, senhores da nossa consciência, senhores da nossa alma. Aliás, senhores da decisão de termos ou não termos alma. Tudo isso estava sendo controlado no Brasil e hoje o Brasil respira ares novos, ares de liberdade. É aquele livro que o senhor escreveu, né? Tinha a tomada do Brasil. A tomada do Brasil. Agora nós estamos retomando o Brasil, né, professor? De alguma maneira, aos poucos. Mas claro, olha, a minha alma se enche de alegria, sabe? Deus seja louvado pelo que estou vendo, podendo assistir. Desde 1985 eu percebi o que estava acontecendo, passei a escrever sistematicamente sobre isso, denunciando, porque eu senti nos primeiros contatos com a esquerda que chegava, se aproximava, tentava primeiro chegar, que se aproximava do poder, que chegou ao poder, quanta maldade. E, ao mesmo tempo, quanta ocultação nos meios de comunicação. Hoje estava escrevendo um artigo, né, sobre o tempo que se levou aqui no Brasil para se começar a falar nos crimes da esquerda, sobre os crimes do comunismo. Não se falava sobre isso, não entrava em aula de história. Fatos que eu presenciei, momentos históricos que eu vivi, eram ocultos, jogados para baixo do tapete. As pessoas não sabem que as coisas aconteceram. E a sociedade hoje se abre para mais amplo conhecimento da realidade. Eu fico muito feliz realmente, por estarmos vivendo esta fase. Eu fiz ontem 74 anos e advirto, estou em contagem progressiva, não é regressiva. O fato, professor, é uma oportunidade tanto ter o senhor aqui, até pelo seu aniversário, então parabenizá-lo por isso. Saiba que, de alguma maneira, esse trabalho que nós realizamos também é em virtude do mérito, do esforço de gente como o senhor, que estava no campo de batalha quando ainda a gente estava brincando de comandos em ação, né? Quando a gente estava brincando de esconde-esconde. Então, a gente, dentro das possibilidades e com o apoio desse público enorme que está nos acompanhando aí, nós estamos tentando, de alguma maneira, responder a essa demanda. E eu acho que é o que o Lucas e o Valerim pensam a respeito também, eu creio. Sim, sem dúvida, porque nós tentarmos lutar, a luta que nós estamos lutando, sem o trabalho de pessoas que fizeram isso na primeira fila, como o professor Olavo de Carvalho, como o Percival, como muitas outras pessoas que vieram aí nesse abre-alas, digamos assim, dessa elucidação pública. Isso permitiu que nós pegássemos em armas, né? As armas democráticas, as armas do saber, as armas de trazer alguma informação que não aquela única que estava sendo passada pelos veículos tradicionais. É incrível poder orgulhar a geração de vocês e dizer que o esforço de vocês não foi em vão, que nós estamos colhendo esse aprendizado nas leituras, trouxemos eles para as nossas vidas e agora estamos tentando devolver para a sociedade um pouco do que ela fez por nós, entregando pessoas tão magníficas quanto o senhor e todos os apoiadores do Brasil Paralelo. Modero os adjetivos, porque eu começo a ficar desconfortável. A ideia aqui não é desconfortável, até por isso a gente já colocou até um uísque aqui, um vinho para o pessoal. Aliás, sinta-se à vontade, viu? Se você quiser tomar um golinho de vinho, um charuto, fica à vontade. Muito obrigado. Não, eu admiro muito. Olha, durante longo período eu me dediquei, fui filiado ao Partido Progressista, me desfiliei em 2013 e me dediquei naquele período à formação da juventude. Quando me tentavam programar alguma agenda para lidar com os líderes antigos, com os caciques partidários, olha, eu sentia tanta inutilidade naquele trabalho, sabe? É como visitar o Jurassic Park. Né? Exatamente. Então eu procurei sempre conversar com os jovens, exatamente porque os jovens estavam dentro do processo de deformação que foi criado. Esse processo foi construído, né? Isto não aconteceu por acaso, isso foi obra de um trabalho sistemático que passava pelas universidades, que descia através dos professores para o ensino médio, que ia para o ensino fundamental, né? Sistematicamente fazendo cabeças, se dedicava especialmente às áreas de humanas. Entra numa faculdade, numa universidade brasileira e vai visitar a área de humanas para você ver exatamente
os maus tratos que são dados àquela cultura em relação à qual o trabalho ali deveria estar sendo feito. Todo um trabalho de deformação, ocultação de autores que não são exibidos, ocultação de fatos históricos. E a mesma coisa vai encontrar sua repercussão na imprensa. A imprensa vai... Hoje, frequentemente já se vê competentes jornalistas denunciando, como o Gusso, o de Franco, ontem no estado de São Paulo, denunciando o desprestígio da mídia brasileira exatamente por causa disso, mencionando especificamente a campanha do Bolsonaro. Que coisa espetacular se conseguir, durante todo o tempo da campanha, a mídia brasileira dizendo que o Lula ganharia de todo mundo. O Lula, que de dentro da prisão, naquele momento, valendo-se da mídia, estava cometendo a sua, espero, derradeira fraude, que foi a fraude que ele praticou durante a eleição. Né? Depois, que Bolsonaro ia perder para todos. Bolsonaro perderia até para a Marina. Que Bolsonaro tinha uma enorme, era o mais rejeitado dos candidatos. Em segundo turno não teria nenhuma chance. Não teria nenhuma chance no segundo turno, perderia para todos de novo. E a mídia trabalhando e informando com este tipo de notícia a sociedade brasileira e mais, ameaçando que se o Bolsonaro chegasse a vencer a eleição, se abateria sobre o país todas as maldições de Tutankhamon, entende? E outras que eventualmente pudessem ser cogitadas, todos os males adviriam deste resultado eleitoral. Mas que é isso? Respeitem a sociedade. Bom, a juventude está em cima disso. A imprensa abandonou seu papel de informar. Exatamente. E ela passou a desempenhar uma espécie assim, de militância de torcida. São as cheerleaders do progressismo, como poderia se dizer. Só faltavam os pompons, assim, fazendo assim. Porque o que nós vimos durante todo o processo eleitoral foi isso. Não faltavam os pompons. Não faltava nem isso. Até os pompons tinham. O que se viu durante toda a eleição foi apenas, digamos, o escancaramento de um processo de degradação. O professor mencionou aí as faculdades, e na faculdade de comunicação social, que é a faculdade de jornalismo, eu tive o desprazer de frequentar 2 semestres da faculdade de jornalismo. E é uma indústria de estupidificação, de ressentimento, de falta de profissionalismo, de exercício da ideologia e não do profissionalismo. Há um despreparo industrializado, de modo que isso se reflete nas redações. O que mais se vê são o quê? Redatores analfabetos, foquinhas ignorantes, militantes, mas militantes vão trabalhar o texto, vão construir a frase como convém, vão botar a manchete certa e a notícia errada, todas estas manipulações que a gente sabe que acontecem. Eu acho importante trazer até dentro desse contexto que a gente está agora aqui inaugurando esse programa, etc., que me parece, pelo menos, eu também, obviamente, escuto isso de várias outras pessoas intelectuais, que a hegemonia de esquerda foi quebrada nos últimos anos. Ela, de fato, foi rompida. Né? Até a gente sente, obviamente, o reflexo nas últimas eleições. Mas a gente não pode esquecer que ainda os grandes veículos de comunicação, o aparelho todo, ainda está na mão das mesmas pessoas. Né? E as mesmas pessoas que, inclusive, descredibilizam, né? Fazem pouco caso dos meios como, por exemplo, o YouTube. Né? Recentemente até saiu uma série de matérias difamando o Olavo de Carvalho, etc. E em algumas delas, inclusive, dizendo porque ele é um youtuber, ascendeu com o YouTube, colocando isso como algo menor, né? Sendo que boa parte do que fez nas últimas eleições não foi mais os veículos tradicionais, e sim veículos como o YouTube, o WhatsApp, o Alckmin que eu digo. Então, isso é interessante a gente perceber, né? Esse total descasamento entre o que está acontecendo de fato com a população e o que está formando opinião. O que as pessoas pensam e querem. A sociedade não são ovelhas à espera de um pastor com uma máquina com um computador na frente que passa a digitar o seu comportamento. Vejam o que aconteceu aqui no Brasil, em Porto Alegre especificamente, com a exibição do Queer Museu. Quando a sociedade soube do que estava exposto e que as crianças das escolas estavam sendo levadas como uma atividade didática para dentro daquela exibição, houve um clamor na sociedade, uma mobilização que acabou afetando o Banco Santander, que fechou as portas do museu. O que fez a mídia do Rio Grande do Sul? Com coro na mídia, com eco na mídia nacional. Pau na população.
pau no comportamento da sociedade, pau nos que se revoltaram, pau nos que tentaram proteger a criança, numa indignação, unanimemente, sem exceção. Todos os colunistas da Zero Hora, comentaristas da televisão gaúcha, comentaristas da Rádio Gaúcha, unanimemente indignados porque a sociedade não os obedecia. Gente, nós vimos isso acontecer, indignados que a sociedade não seguia mais a orientação dele. Deus seja louvado, era exatamente isso que nós queríamos. E inventaram uma narrativa, diga-se de passagem, que o Santander foi censurado. É. Não foi censurado. O Santander decidiu de maneira soberana, em virtude da repercussão do episódio, que começou a afetar, inclusive, o número de contas de clientes que, em virtude daquilo que estava sendo exposto na exposição, resolveram se retirar do banco, deixar de ser clientes. Justamente. O que se viu foi um movimento espontâneo da sociedade que foi transformado, em virtude desses agentes militantes que o professor Pugina mencionou, numa espécie de ato estatal de censura, como se nós estivéssemos num período de exceção, onde os pobrezinhos do banco estão sendo oprimidos por anônimos comentadores de Facebook. Foi o ato institucional número 6. Exatamente. Então, isto para mim foi extremamente sintomático de que a imprensa formal, tradicional, era um barco afundando. E não é bom que seja. Não é bom que seja. Eu acho que tem deveres e responsabilidades a serem cumpridos. Mas o barco, se não tomar em conta, se as empresas... Porque nota-se que muitas vezes não é a empresa. São os jornalistas que se valem do poder da empresa para impor aquele conceito e as ideias que aprenderam lá dentro da faculdade de jornalismo, onde eu também andei, fiz vestibular, só para me testar. Vestibular para jornalismo da PUC. Tirei o primeiro lugar. Quando vou fazer a minha inscrição lá para frequentar o curso, porque aí me entusiasmei, me encontrei com o Monsenhor Urbano Zines, que todos vocês conhecem, mas o que tu estás fazendo aqui? Por que tu fizesse vestibular? Ah, não, porque eu queria me testar, porque realmente não era, só para saber se eu passava ou não. Bom, enfim, aguentei uma semana de aula. Uma semana? Aguentei uma semana. Menos que eu, então. Aguentei uma semana de aula. Porque os alunos que tinham acabado de entrar estavam se lixando para a aula dada. Não prestavam atenção ao professor, ficavam fazendo qualquer outra coisa. Aí eu comecei a sentir, olha, aqui não tem futuro, aqui eu não vou aprender, eu vou continuar tocando a minha vida. Eu não ia deixar de fazer as coisas que faço para ficar assistindo aula nessas condições. Pugina, eu acho que isso que você está colocando, deles ficarem enfurecidos porque a sociedade não obedece mais eles, eu tenho a impressão, um chute aqui, que isso só vai piorar da agora em diante. É a nova pele da serpente. Antes estava tudo sinérgico. O establishment defendia as posições que eles defendiam, o governo eram eles, o jornalismo era eles, a universidade era eles, e a população tinha só essa opinião e votava nos caras. Agora está quebrando, a população achou outra fonte de informação, começou a ver que não é bem assim, aquela promessa do mundo melhor, começou a descredibilizar esses caras todos, trocar os governantes, trocar os veículos de comunicação. Então, eles estão demorando para se dar conta que eles estão perdendo o rebanho. Sim. Eles estão falando assim, mas eu não tenho mais o rebanho que eu tenho. Não tem mais a força da caneta que eu tinha, né? É. E de falar que é fake news, o negócio do Bolsonaro, e a população vai lá e fala, não, isso aí é bobagem da imprensa. Eles estão perdendo força. E aí das duas uma, ou eles vão entrar num ciclo vicioso de desespero e continuar batendo perna, ou a imprensa vai segurar as rédeas e corrigir os seus caminhos, né? É o que alguns bons jornalistas, como eu disse, estão enxergando e estão chamando a atenção. Eu sou de uma geração que gosta do jornal impresso. Eu também gosto. Eu gosto. Eu gosto. Só que cada vez é difícil mas eu quero, claro, entende? Então há uma perda nisso, pegar um jornal e saber o que é isso, meu Deus. E a degradação começa principalmente a partir da criação das universidades de jornalismo. A partir dali começa a ter uma degradação progressiva. Nossa, eu fui a uma formatura de jornalismo da PUC. Ouvi o discurso mais político de esquerda que eu já ouvi proferida pelo paraninfo da turma. E o diretor da Paraninfo disse: a opinião do professor é a opinião, se não vou me dar, do coletivo da FAMECOS. Caramba! Coletivo para mim é coisa de cultura. Eu já vi mais disfarçados que isso aí. Não, explícito. Caramba. Sim, eles não se sentem
que estão ali para se desenvolver como profissionais, aprender coisas para usar, eles sentem como eles estão fazendo parte de um movimento social, de uma revolução, de uma coisa. É isso, né? Aquilo, na verdade... Militância de Macau. Militância, exatamente, a formação de militantes. O universo estudantil ele foi devidamente, digamos, conquistado pela esquerda porque eles sabiam que ali eles teriam uma produção geométrica de renovação das suas próprias, digamos, frentes de batalha. É a partir dali que surge uma série de lideranças oriundas desse meio. E o efeito colateral disso nas profissões é que, ao invés do sujeito ir lá para cumprir a sua função, ele acaba exercendo um papel de ponta de lança de uma agenda que não é necessariamente aquela que está de acordo com o pensamento individual. No caso, a pessoa se permite um amassamento da sua individualidade em favor desse coletivo que o professor mencionou ali. E não é só nas universidades frequentadas pelo professor Pugina, por mim, pelo Lucas e pelo Valerim. Eu acho que é padrão isso. Eu queria aproveitar só essa dinâmica de conversa que está acontecendo aqui agora e trazer uma novidade para o pessoal. É que na esteira dessa ascensão da internet, de tudo isso que a gente está falando, da degradação da grande mídia, etc., acho que uma outra coisa que também está morrendo junto é essa coisa quase que plastificada da mídia tradicional, aquela coisa formalizada e tal, etc. Então, a ideia dessa dinâmica aqui, não só para hoje, que a gente está em clima de inauguração, aqui, brindando com vinho, etc., mas a gente criar programas, né? Inclusive já tem um programa. Acho que a gente já pode falar porque esse nós não tem. Inclusive, eu aproveito o convite aqui, fazendo ar, porque a gente vai fazer um programa que basicamente vai funcionar nessa dinâmica, que se chama Aristocracia, o nome do programa. Que a gente vai acender charutos, tomar bons vinhos, bons whiskies. Vai mais ou menos nessa dinâmica. Mais ou menos nessa dinâmica. Aqui, ó, e a partir do assunto do whisky, do charuto, do vinho, a gente vai falando sobre o que vier. Inclusive os charutos estão aqui, aguardando os seus fumantes. Estão aqui os charutos. Acabou o charuto, acabou o programa. Vou botar aqui na câmera direto para o pessoal ver. Bom, eu vou dizer que foi... Tem tudo aqui, ó. Foi um dos convites mais simpáticos que eu já recebi. Uma boa forma de... Mas é para ajudar a comemorar o teu aniversário. Completamente seduzido. Mas a ideia é justamente atender um pouco do que o nosso público queria ver. Exatamente o que a gente gosta de fazer. Juntar as duas coisas, porque aí a gente tem a oportunidade de fazer uma espécie de sala de casa. Bem servida, é verdade. Mas para uma sala de casa, que a gente bate papo, convida pessoas que não se convidam sempre na sala de casa, né, quem dera. Mas para conseguir trocar ideia. O pauta do momento, às vezes tem um assunto em voga, como foi a questão do museu. Tem a imagem conceito aí do Tá engatilhada a imagem do conceito? Se eu não me engano, tem um momento para divulgar isso aí. Vai entrar depois. É porque esse ficou de fora. Entramos depois. Mas eu vou aqui largar o nome que tinha sido previamente imaginado e depois nós trocamos para aristocracia. Eu considero aristocratas, né? Aristocratas. Aristocratas. Porque a gente começou a discutir o seguinte: o primeiro nome sugerido. Vamos lá, ao vivo. Era vinho. Não, na verdade tinha outro nome. Depois chegou na conclusão de vinho, charuto e retórica. Vinho, charuto e retórica. Por que retórica? É bom explicar por que retórica. Explica aí. A retórica é o seguinte: a gente queria tentar criar um ambiente um pouco, pelo menos, descompromissado. Isso que eu estou dizendo é a minha opinião definitiva, é aquilo que é a grande verdade, etc, etc. Não, a gente quer criar um clima que as pessoas ali fiquem se provocando, investigando determinadas coisas, sem esse compromisso tão grande assim com essa tem que ser a absoluta verdade, a pessoa buscando. E a retórica, nós aprendemos na aula do Marcos Boeira, né, ao contrário do que muita gente pensa, é diferente do sofismo, né? Sim. Que o sofismo é a pessoa, qual seria... Ele está tentando defender uma tese de alguém que não necessariamente ele acredita, mas ele vai ali combinar argumentos para tentar fazer aquilo parecer uma verdade. E a retórica não, a retórica, ele quer chegar à verdade, só que ele ainda não tem todas as informações, né? Ainda faltam informações para ele chegar à verdade. Então ele está ali investigando e falando o que ele consegue combinar ali para formar um ambiente de discussão. Então a gente acha que isso é muito bacana, acontece bastante lá na empresa, a gente faz muita troca, assim. Cara, se a gente levasse isso para as pessoas, seria legal. Então a ideia desse programa, por isso, vinho, charuto e retórica. Aí o gerente de marketing nos incomodou, porque é um nome longo. O gerente de marketing nos incomodou, porque era um nome longo. Aí um dos convidados, que é o Fernando Conrado, daqui a pouco tá aí, nos incomodou também, porque falou assim, pá, eu charuto e retórica, eu tenho um nome melhor pra vocês, não sei o quê. Aí falou, não, se bem que lembra um poema de Baudelaire. Aí se recitou o poema em francês, a gente, tá bom, então... Todo mundo sabe, hein? Aí hoje apareceu mais gente reclamando e a gente falou, não, vamos fazer um brem aí e corrigir esse nome.
Aí veio a aristocracia, a gente pensou, pô, mas a gente não quer defender esse governo, porque é de sangue, a gente de sangue não tem nada, né? Era a ideia de trazer a herança da nossa ancestralidade, da nossa cultura, da nossa civilização, e brincar um pouco com esse preconceito que existe com esse tipo de termo, né? A gente pensou, já tem os burgueses pra brincar. Ainda bem que eu errei o nome, porque quando veio esse nome eu pensei, pois é, mas aristocrata e tal, tem aquela coisa de pressupor hereditariedade, etc. Não sei se isso vai pegar bem e tal. Não, já tá falando de aristocracia, já não tá defendendo um modelo, é só um conceito, como o Lucas agora colocou e tal. E agora eu errei, Eu acho meio já elimina essa dúvida que pode surgir. E o professor Pugina certamente vai participar de muitas das edições do programa. Eu gosto da palavra. Eu gosto da palavra aristocracia porque ela, para mim, me traz a ideia de pessoas que se preparam para fazer o melhor de si mesmas, conseguir uma elevação a partir do convívio com os demais, aprendendo dos demais, aprendendo de Deus, aprendendo da natureza, né, para servir melhor os outros. Eu acho que isto é uma aristocracia moral. Isto é uma aristocracia política. É o que ela nos remete, É uma elite cultural. É uma elite qualificada, buscada. Temos uma pessoa bacana para comentar isso, que acabou de receber no meu relógio aqui que o Thomas está pronto para entrar na entrevista. Sim, nós vamos indo para as últimas palavras do professor nessa edição especial de lançamento. O professor tem aí o seu próprio aniversário para comemorar, os parentes dele estão aguardando ele. Pois é, tem que explicar que o aniversário foi ontem e foi adiado para hoje. Por causa daquela chuva que caiu temporal ontem, e falta de luz no meu bairro ali, ficamos às escuras. Então, transferimos para hoje. Mas agradeço muito a gentileza do convite, foi muito bom estar com vocês e fico seduzido já pelos... A partir de janeiro começamos a programação e... Inteiramente à disposição, porque eu vejo aqui nascer mais uma iniciativa de um grupo que já está fazendo grande bem ao Brasil. Muito obrigado. Professor Percival Pugina, obrigado por ter participado aqui. Nós vamos colocar na próxima parte, na segunda parte desse programa, nós vamos ter aqui a participação do Tomás Juliano, que é historiador, e nós vamos ter várias atrações. Um dos convidados é o comediante, apresentador Danilo Gentili, que vai estar conosco logo, logo. Então, a noite vai ser bem agitada, vai ter um rodízio bem grande aí de convidados. Professor Pugina, obrigado novamente. Nós vamos colocar no ar agora o depoimento de outros dois queridos colaboradores aqui do Brasil Paralelo, o professor Paulo Cruz e o escritor Flávio Gordon. E depois nós voltamos com uma nova formação aqui do nosso lançamento. Não se esqueça, nós estamos com uma promoção de 20% de desconto de Natal. É uma oportunidade aí para você assinar o Brasil Paralelo e financiar a nova mídia. Professor? Eu hoje coloquei uma chamada para este programa, né, anunciando da inauguração, e alguém ali, entre os que entraram e comentaram, me perguntou como isto se financiava. Então, a resposta tu acabaste de dar, é através da filiação como membro do Brasil Paralelo. Perfeito, não há R$1 aqui que não seja É isso aí. Então, assine o Brasil Paralelo agora com 20% de desconto, e nós vamos colocar aí o depoimento então do Paulo Cruz e do Flávio Gordon. Vamos lá. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Paulo Cruz. No Brasil atual, cada vez mais a verdade dos fatos vem sendo substituída por narrativas. Por isso, é cada vez mais necessária a existência de mídias alternativas que tragam a verdade à população. Por isso, vem aí a iniciativa inovadora do Brasil Paralelo, o Brasil Paralelo TV, com muita informação e muito conhecimento para você. Fique ligado, hein? Um abraço e até mais. Olá pessoal, aqui quem fala é o Flávio Gordon. Nas últimas décadas, o que aconteceu com a imprensa brasileira foi que ela ficou extremamente provinciana, cultural e ideologicamente homogênea, né? Criou-se uma espécie de monopólio da informação e a qualidade jornalística naturalmente caiu muito. Né? Por isso que iniciativas como essa do Brasil Paralelo são extremamente bem-vindas para diversificar um pouco o campo da informação no Brasil e oferecer novas perspectivas, novas abordagens e mesmo novas fontes para o público, né? Então, parabéns ao Brasil Paralelo aí nessa nova empreitada. Um abraço a todos, fiquem com Deus.
Tá ao vivo, tá? Tá com som? Sim. Estamos de volta aqui com a iniciativa do projeto de lançamento da mídia do Brasil Paralelo, Brasil Paralelo TV. Lembrando que você que está nos acompanhando aí, eu quero agradecer, né? São muitos comentários que vão chegando aqui, nem dá para acompanhar direito, mas o que nós temos visto é uma inúmera quantidade de pessoas cumprimentando o Brasil Paralelo, falando sobre a importância desse projeto que nós estamos aqui desenvolvendo e cujo objetivo é informar melhor a todo o nosso público, haver uma demanda crescente disso. Então, obrigado a todos aí que estão mandando suas mensagens. Esperamos que vocês estejam gostando bastante. Nós vamos, ao longo da noite aqui, falar com muitos convidados. Então, nós pedimos também a paciência, obviamente, com os eventuais problemas técnicos que nós, porventura, tenhamos. 20% de desconto para a assinatura nesta noite especial. Então não deixe de acessar o nosso site www.brasilparalelo.com.br, ter acesso a todo aquele conteúdo exclusivo e financiar, afinal de contas é importante ter a participação de você, financiar estas iniciativas. Iniciativas como essa só são possíveis porque você participa através da assinatura dos nossos planos. Estamos aqui nesta nova formação com a minha colega de bancada Pietra. Boa noite. Zucco. Também temos o Carlos Quinto. Tudo bom, pessoal? E o nosso convidado especial, Tomás Juliano, autor do livro sobre Paulo Freire, Desconstruindo Paulo Freire. Vem aí uma nova edição do livro, que é a sequência. Tomás, bem-vindo. Obrigado, Guilherme. Obrigado, colegas aqui de mesa. É um prazer estar aqui e até faço um adendo biográfico. O Lucas aqui, quando eu estava nesse processo introdutório, me definiu como uma espécie de checkpoint do Brasil Paralelo, tendo em vista que sempre narro isso, eu acho importante. Foi a primeira pessoa a ser entrevistada na história da Brasil Paralelo, né? Que eu sempre defino no feminino, né? Então eu sempre chamo da Brasil Paralelo. É uma peculiaridade do Thomas. Então, dentro desse contexto definido como checkpoint, eu fico muito feliz de estar aqui neste momento especial. E a gente pode ter a certeza também, Thomas, que desde o Congresso, assim, embora tenha muitos, eu, a Pietra, o Guilherme também, nós chegamos depois no Brasil Paralelo, mas nós viemos acompanhando esse nosso processo das entrevistas, de fazer a edição, de conversar com vocês, de marcar toda essa, digamos assim, todo esse palco que nós montamos, né? Que foi se construindo o Brasil Paralelo ao longo do tempo. O Thomas sempre foi um cara muito importante e o cara que, digamos assim, a gente sempre usa o Thomas para costurar sempre as coisas onde ninguém fala, onde ninguém consegue dizer o que ele diz. Então, ele tem uma... às vezes, assim, eu principalmente sou um cara que fica editando os vídeos, que estou lá em contato com o material o tempo todo, em contato com o conteúdo que a gente está produzindo, o que a gente vai passar para vocês. Sempre, eu falo isso e é uma coisa certa, todos os membros do Brasil Paralelo têm isso como certo. A gente precisa se educar todos os dias se a gente quer passar para o nosso público, para os nossos espectadores, para os nossos assinantes, um pouco dessa cultura, um pouco dessa grande base que é a estrutura nossa da civilização ocidental, que é o que a gente tenta passar aqui. Então o Thomas sempre vai ser um cara muito importante. E como tu disse, cara, tu é o ponto inicial. Sem tu ali, sem ter aquela base ali, aquele fixo, a gente tem aquela calma no coração, assim, não tem ninguém que fala sobre isso. Thomas fala. A gente sempre brincam, né? Sempre contam a história da primeira entrevista do Brasil Paralelo, como falaram, foi com o Thomas. E foi desastrosa, contam. Faltou bateria, não sabia direito como funcionavam as coisas. Foi uma experiência, assim, primeiro que o Lucas até então tinha me convidado para participar de uma conversa por Skype, eu nem me recordava dele. Ele assistiu, o que me consta. Isso é muito comum na sua vida. Exatamente, pessoa que hoje até brinco, acompanho nas redes para saber se está bem, etc. Mando mensagens. Mas o Lucas até então me escreveu querendo conversar por Skype. E tinha um projeto, etc., que eles até então não sabiam bem como é que se desenvolveria. E fui surpreendido que marcaram uma entrevista na minha casa, e a entrevista, ela primeiro tocava em temas, basicamente, digamos assim, efêmeros, escola sem partido, questões contemporâneas, e logo depois dessa entrevista o projeto começou a ser maturado,
e eu percebi que a minha entrevista ela estava deslocada do próprio projeto. E eu percebi que o projeto estava tomando muito a ver. Eu pensei assim, não, o projeto está tomando uma outra forma e eu gostaria, só que eu estava meio encabulado, eu não vou mandar uma mensagem pedindo para gravar de novo, né? Até porque eu percebia que na época eles tinham muita limitação técnica, bateria, etc. Ficaram na minha casa, por exemplo, umas 6, 7 horas, assim, salvo engano. Então, o Valerinho, uma vez, o Valerinho, quando ele foi me entrevistar para o Congresso de 2016, ele esqueceu o notebook onde tem os arquivos todos das entrevistas lá em Farroupilha. Depois, no dia seguinte, ele foi de moto buscar na cidade, desesperado. Ainda bem que nenhum polenteiro lá de Farroupilha pegou. E aí, nessa situação, eu pego e recebo uma mensagem para que ainda gravássemos de novo, aí sim, sobre temas históricos.